Graça e paz. Nós estamos finalizando a série sobre depressão. Essa é a 7ª sessão e nós vamos falar sobre a cura através da confissão de fé. Vamos ler em Romanos 10, do 8 ao 10. Diz assim: Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que nós cremos é resultado do que pensamos. Se pensarmos errado, vamos crer de maneira errada. E se crermos errado, iremos fazer confissões, declarações erradas. Falaremos coisas erradas porque tudo depende da nossa forma de pensar. Então, para isso, nos foi dada a palavra de Deus, para endireitarmos nossos pensamentos. E o que a Bíblia fala sobre isso? Em Romanos 12, 2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Provérbios 3:5 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em 2 Coríntios 10:5 diz assim: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus. Nós renovamos a nossa mente meditando na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a ter a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra nos instrui em Filipenses 4:8. A tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, precisamos compreender as fontes de nossos pensamentos. Tudo que é bom vem de Deus e, naturalmente, os pensamentos maus vêm do inimigo. Os pensamentos do diabo, eles vêm de fora para a nossa mente. Já os pensamentos de Deus, ele vem do nosso interior, do nosso espírito para a nossa mente. E provavelmente vamos confessar aquilo que está em nossa mente. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Isso não se refere à confissão de pecados e nem a confessar as fraquezas. Isso é uma confissão ao senhorio do Senhor Jesus. Confessar significa afirmar algo em que cremos, testificar algo que conhecemos, testemunhar uma verdade em que vivemos. Em Hebreus 4,14 diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, reter a confissão é estarmos firmes nas crenças, nas palavras, nas práticas sobre a derrota de Satanás. Jesus, ele nos tirou do domínio de Satanás e do seu governo de condenação, medo, doença. Então, precisamos confessar isso. Tudo aquilo que o Senhor legalmente comprou, realizou e proveu para nós, é nosso se experimentarmos e se vivenciarmos quando crermos na palavra de Deus em nosso coração, como vimos na seção 6, e confessarmos com a boca que isso é verdadeiro, que nos pertence. Em Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Então isso quer dizer que temos de dizer a mesma coisa. Jesus está lá no céu, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está lá nos representando junto ao Pai. E o que ele está dizendo no qual eu devo fazer a mesma confissão? Ele diz: eu morri por eles. Eu levei os pecados deles, eu os redimi, eu me tornei pecado por causa dos pecados deles, para que pudessem se tornar justiça de Deus em mim. Eu tomei as suas enfermidades, eu levei toda a tristeza, a angústia, a depressão e levei sobre mim as suas doenças. Eu os livrei da autoridade das trevas, eu os gerei, fazendo deles novas criaturas. Isso é o que Jesus está dizendo na sua palavra. A tradução grega desse versículo significa retenhamos firmemente a declaração da mesma coisa. Essa deve ser a nossa confissão. A sua confissão ou
ou vai te libertar ou vai te aprisionar. A confissão, ela é o resultado daquilo que a gente crê. Ela é o resultado da nossa forma de pensar certo ou também da nossa forma de pensar errado. E para essa confissão acontecer da forma certa, é imprescindível alguns entendimentos. Então vamos lá. Primeiro, saiba o que a palavra fez por você em Cristo. Isso é o que devemos crer e confessar. É a confissão que cria a realidade. Então, ela se torna real em nossa vida. Segundo, saiba o que Deus fez por você por meio da palavra e do Espírito Santo. Terceiro, saiba o que Jesus está fazendo agora por você no seu ministério atual à direita de Deus. Quarto, saiba o que a palavra de Deus fará por você através da sua boca ou o que Deus pode fazer por meio de você. O Senhor, ele deu à igreja a autoridade e a comissão para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, o plano do Senhor é operar por meio de nós. Mas sabemos que temos um ajudador, que é o Espírito Santo. E precisamos entender que o Espírito Santo, ele não faz a obra por nós. E precisamos pensar certo sobre isso. O Espírito Santo, ele não foi enviado para fazer nada sozinho. Por exemplo, ele tem um papel de convencer as pessoas. Mas ele só fará quando alguém se dispor a falar a verdade para as pessoas. A palavra grega é traduzida como consolador. A versão revisada americana de João 14,18 diz: não o deixarei desamparado. Eu virei até você. Eu enviarei um outro ajudador. A palavra grega paracletos, que é traduzida por consolador, significa aquele chamado para ajudar. Aleluia. Deus não nos enviou o Espírito Santo para que ele fizesse a obra. Ele o enviou para nos ajudar a concretizá-la. Na maioria das vezes, o Espírito Santo ele é deixado para concluir tudo. Se o Espírito Santo fizesse tudo, não haveria necessidade de enviar missionários. Quando oramos, Deus, convença a Maria, convença o João dos seus pecados, convença eles. Então, Maria e João nunca serão convencidos, ao menos que alguém não chegue até eles e não dê a palavra de Deus. Porque sem ouvi-la não serão convencidos. Paulo disse em Romanos 10,14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, precisamos entender o que o Espírito Santo pode fazer através de nossos lábios. Pensando da forma certa, creremos no que é certo, confessaremos o que é certo, então teremos bons resultados. Entenda que você aceitou Jesus na sua vida, para você é uma nova criatura. Um cristão nascido de novo é uma nova criação. Tem uma tradução de 2 Coríntios 5,17 que diz, ele é uma nova espécie. Ou seja, é uma nova criatura que nunca existiu antes. Cristãos nascidos de novo não são apenas pecadores perdoados, membros de igreja, fracos e vacilantes que mal conseguem levar a vida. Elas são novas criaturas em Cristo Jesus e isso quer dizer muita coisa que talvez você ainda nem tenha vivido. Veja como você é sendo uma nova criatura ou uma nova espécie em Cristo Jesus. Olha só. Primeiro, você é redimida da morte espiritual. Em Efésios 1, 7 e 8 diz, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aleluia. Segundo, você é redimida da maldição da lei, está escrito em Gálatas 3,13. Terceiro, o domínio do diabo sobre você foi quebrado. Você tem um novo Senhor, um novo dono para reinar sobre você. Isso está em Romanos 6,14. Quarto, você é membro do corpo de Cristo e ele é o seu cabeça. O diabo, ele não tem autoridade para governar o corpo de Cristo. Ele não pode exercer o comando sobre você, apenas nosso cabeça, que é Jesus. Quinto, por você não ser mais dominada por Satanás, doenças e enfermidades não podem mais exercer domínio em seu corpo. Nós precisamos crer nessa verdade e declarar isso em nossa vida. Em Apocalipse 12:11 diz, eles venceram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Precisamos testemunhar isso.
Essas coisas vão se manifestar em sua vida quando você começar a declará-las para você. Fazer essas declarações, essas confissões da sua fé, gerar confiança da palavra de Deus, no qual ele é fiel para cumpri-la. Essa confiança vai elevar seu nível de fé e aquilo que você não vê, mas espera pela palavra, vai se manifestar, conforme Hebreus 11. Confiando em Deus, você não terá medo. Deus nos oferece saúde e libertação divina. A razão pelo qual a fé é tão aprisionada pelos cristãos é porque simplesmente não ousam crer ou confessar o que Deus diz sobre eles. Para se construir uma vida sólida na fé, você precisa acreditar e confessar diariamente o que Deus é para você, o que Jesus está fazendo por você agora à direita do Pai, o que o Espírito Santo está realizando em você. Então você crescerá até o ponto em que você não terá medo das circunstâncias e não terá nenhum medo de doença, de vírus, de bactéria, de tumor, nem da depressão, nem dos sintomas dela, nem das causas dela. E então viverá a palavra de Romanos 8,37 que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Penetre na palavra de Deus e fique com ela. Faça o que Jesus disse, retenha firmemente a sua confissão, lute o bom combate da fé. Não é só a nossa maneira de pensar, mas são as palavras que falamos é que constroem o poder ou fraqueza dentro de nós. Kenneth Reagan diz que as palavras nos traem, nos mantêm cativos ou nos libertam. O que confessamos com nossos lábios domina nosso interior. Se falarmos sobre doença, é porque cremos na doença. Se temos declarado fraqueza e fracasso, é porque cremos na fraqueza e no fracasso. Em Mateus 12,34 diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Kenneth Reagan diz que muitas pessoas têm dito: eu creio nisso. Isso está sim em meu coração. E faz aquela confissão positiva, mas com a primeira má notícia que houve, diz algo contrário, negativo. As nossas confissões de fé, feitas de todo o coração, elas derrotam Satanás. Porém, se não cremos no coração, não cremos no que realmente estamos dizendo ou declarando, não vai funcionar. E se confessarmos as habilidades de Satanás em impedir e inibir o meu e o seu sucesso, Satanás exercerá o domínio sobre a nossa vida. Se você confessar que está triste, que está fraca, que não tem mais o que fazer, se murmurar, se declarar as suas dores, declarar as doenças, se afirmar que está triste, que está sozinha, que Deus não olha para você, que está magoada, que seu filho não tem mais jeito, que está difícil lidar com o seu problema e ainda confessa que o problema é seu, você está confessando e declarando que é nisso que você crê e vai ser feito conforme a sua fé. Porém, se você declarar, essa dor vai passar, porque não me pertence mais, porque Jesus já levou a minha dor, essa doença não me pertence a mim, porque Jesus a tomou para si na cruz, nenhum mal pode me dominar, porque sou corpo de Cristo e Ele é o cabeça, o governo da minha vida pertence a Ele, por isso hoje eu sou abençoada, bendita, sarada, curada, alegre, forte, próspera, minha vida sentimental ficará estável, porque toda a aflição da minha alma vai passar, porque eu espero em Deus e ainda o louvarei. Você estará confessando e declarando que é nisso que você crê e vai ser feito conforme a sua fé. Aleluia! Confesse, então, tudo o que você precisa, reivindicando nas Escrituras o seu direito legal como nova criatura. Veja o que Pedro disse em 1 de Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que Pedro, ele não se aterrorizou com essas afirmações. Olha que Pedro, ele não parou no aviso do que o diabo estava fazendo. Porque no versículo seguinte, ele completa, dizendo: ao qual resistir firmes na fé. Então, e em Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, constatamos que não devemos temer o diabo nem nada que venha dele, mas precisamos resistir. Resistir como? Resistir firmes, firmes em nossa confissão de cura e libertação. Não é tão fácil, porque exigirá esforço, porque o diabo vai pelejar para você fraquejar na fé. Em 1 Timóteo 6,12 diz que teremos que combater o bom combate da fé.
E como disse em Tiago 4,7, resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Em Efésios 6,12, nos instrui que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma luta que travamos contra forças espirituais no reino espiritual. Então se mantenha firme na sua confissão diária. Abra sua boca e faça suas declarações até que o diabo fuja de você. É interessante que a ciência, ela tem entrado em concordância com a palavra de Deus. Eu tive acesso ao livro do Joseph Murphy, que ele traz informações precisas na área da psicologia a respeito do que a ciência desvela para nós sobre este assunto. Ele faz uma representação do poder do nosso subconsciente no processo de cura. Ou seja, o subconsciente em nossa mente, quando é disciplinado a certos pensamentos, é revelado e manifestado um poder de transformação na nossa vida, no nosso corpo. E ele relata um período que ele estava enfermo e que começou a orar, fazendo declarações de que o subconsciente dele estava naquele momento transformando os átomos do seu ser, tornando-o completo e perfeito, moldando sabiamente os órgãos, tecidos, músculos, ossos. Ele fazia isso 2 ou 3 vezes ao dia em voz audível, alta, e com 3 meses ele foi curado. Ele traçou padrões revigorantes de integridade, beleza e perfeição na mente, cancelando imagens negativas e outros padrões de pensamento que ele tinha. Uma frase dele é a seguinte: nada surge em seu corpo a menos que haja um equivalente mental primeiro. E quando você muda sua mente, impregnando-a em incessantes afirmativas, muda seu corpo também. Esta é a base de todas as curas. Palavra dele. Eu achei interessante mencioná-lo porque para a gente ver que quando falamos em chamar à existência as coisas que não são como se fossem, conforme entendemos na palavra de Deus, não é invenção. Tem um médico também, chamado Masaru Emoto, que relata uma experiência com água, e você pode pesquisar, tem na internet. Ele conta que foi colocado água em alguns tubos de ensaio e colocados para congelar. Mas antes, eles submeteram a água a palavras. Palavras ruins que formaram cristais ruins, feios. E palavras boas que formaram cristais lindos e bons. E a explicação dele foi que tudo começou com a palavra. Olha só o que ele disse. No começo foi a palavra. Afirma a Bíblia. Acredito que o Criador criou tudo por meio da vibração. A vibração é a energia e ele cria o som. Quando o som ressona ou está na harmonia, ele produz a bela energia criativa. Penso que as palavras nasceram quando o som foi arranjado na harmonia. A Terra ou o universo estão na harmonia perfeita e bela e foi feito por sons. É difícil supor que tal harmonia perfeita foi feita por plural fatores. Por isso acredito em uma única existência denominada Deus, ou o Criador. Amém. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a água, como essência de Deus, nós somos formados por ela. Então, veja bem, no ventre, um bebê no ventre, a formação dele é de 95% água. Uma criança, ela tem 85% de água. Um adulto, 70% é água. Um idoso, 50% é água. Então, vamos lá. Que tipo de música ou palavras você tem tido acesso? Esses cristais serão formados em você. Haverá uma manifestação em você sobre as palavras que você tem ouvido e visto. Esse médico, ele traz a informação que a desordem das palavras, elas geram desordem à saúde, desordem social, desordem no mundo, desordem no espaço. É por isso, minha amada, que precisamos andar alinhados com a palavra de Deus. Ele diz que a melhor palavra para a purificação da água é o amor e o agradecimento. E é lindo o cristal que foi formado pelo acesso a essas duas palavras. Amor é dado e gratidão é recebido. Uma harmonia que está no fundamento da água. Essas são palavras dele. Em Gênesis 1, vemos Deus criando as coisas que não existem através das suas palavras.
Primeiro Deus disse, haja e houve. Segundo dia, Deus disse, haja e houve. No terceiro dia, Deus disse, haja e houve. No quarto dia, Deus disse, haja e houve. E no quinto dia, Deus também disse, haja e houve. Será que Deus está nos querendo ensinar alguma coisa com isso? Sim. Ele está nos ensinando como viver pela fé todos os dias, liberando a fé através de crer com o coração e falar com a boca. Veja no verso 2 de Gênesis capítulo 1, que diz que a terra estava sem forma e vazia. Pode ser que você esteja assim por dentro. Mas em meio a esse caos, Deus liberou a sua palavra e trouxe à existência o que não existia pela fé. Como sabemos que Deus fez isso pela fé? Hebreus 11:3 explica que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ou seja, falando. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Veja outro texto que dá testemunho sobre esse princípio da fé. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. É assim que devemos viver, pela fé. O justo vive pela sua fé. Creia com seu coração e confesse fé com a sua boca. Romanos 10:10. Depois descansa em Deus, na sua palavra, renda graças ao Senhor com gratidão no seu coração de que aquilo que você falou em fé, crendo que já existe no reino do Espírito, vai se tornar visível em você. Se você conhecesse o dom de Deus a quem e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. João 4:10. Em João 4,14 diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Que você gere palavras que te tragam cura e restauração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.